Bem-vindo ao Decisão Nacional. No programa de hoje vamos falar do dinheiro que envia para Portugal. A chegada de remessas tem vindo a acompanhar a tendência de aumento da imigração. O ano passado, o valor das remessas dos portugueses residentes no estrangeiro foi ligeiramente superior a 3 mil milhões de euros, representando cerca de 2% do PIB. Este é o tema da Decisão Nacional, uma decisão que é sua e começa agora. Compreendermos melhor a evolução das remessas e os problemas que se coloca, temos connosco João Cadete de Matos, diretor do Departamento de Estatística do Banco de Portugal, José de Noronha Brandão, diretor de Relações Públicas de uma agência de comunicação angolana, e Margarida Peixoto, jornalista do Diário Económico. Obrigada pela vossa presença nesta Decisão Nacional. João Cadete de Matos, começava por si e para nos fazer desde já um primeiro retrato do que tem sido a evolução das remessas dos portugueses residentes no estrangeiro nos últimos anos e, muito particularmente, os últimos números de que o Banco de Portugal dispõe. Muito bem, eu gostaria de começar por destacar o contributo muito relevante que as remessas de imigrantes têm dado ao longo da história de Portugal e da história recente também para o equilíbrio da balança de pagamentos. É conhecido que Portugal enfrenta há várias décadas um desequilíbrio nas suas contas externas, sobretudo porque aquilo que nós pagamos ao estrangeiro é superior às receitas que temos. Eu gostaria de sugerir que começássemos por ver um gráfico, o gráfico número 1, onde podemos exatamente ver o desequilíbrio da nossa balança de pagamentos, neste caso a balança corrente e de capital. Por um lado, a balança de bens, que tem tido um desequilíbrio, portanto, pagamos mais ao exterior, derivado às importações de mercadorias, do que aquilo que são as nossas receitas derivadas das exportações de mercadorias. Esse déficit verifica-se também nos rendimentos que pagamos ao exterior, nos encargos associados aos nossos passivos financeiros, quer à dívida externa, quer ao investimento direto estrangeiro, que era o investimento que os estrangeiros fazem em títulos portugueses. E, portanto, isso na prática traduz? Traduz-se num desequilíbrio estrutural da nossa balança corrente e de capital, da nossa balança de pagamentos, e aquilo que nós verificamos no gráfico, na parte de cima do gráfico, é o que é que minimiza esse desequilíbrio. Portanto, quais são as rúbricas da balança de pagamentos em que nós temos tido uma evolução positiva. E aí entram as remessas. E aí entram as remessas. Portanto, as remessas, que é o topo aí no gráfico, a barra de cima, junto com as transferências da União Europeia e com o conjunto dos serviços, sobretudo do turismo, tem ajudado a equilibrar o déficit da balança de bens, e a verdade é que, de facto, nos últimos 3 anos, e ainda durante este ano, temos conseguido ter uma coisa que há muitas décadas não se verificava na nossa balança de pagamentos, que é um superávit na balança de corrente e de capital. E, portanto, estamos a falar em termos de números, de valores, nesta altura. Os últimos dados do Banco de Portugal são de quando? Os últimos números referem-se já a este ano. Portanto, no gráfico 2, nós encontramos a evolução das remessas de imigrantes, enfim, ao longo dos últimos 20 anos. Em 2014 atingiram 3,1 mil milhões de euros e já este ano, de janeiro a setembro, atingem os 2,4 mil milhões de euros. Portanto, são os últimos dados que temos, são os últimos números, setembro. Havendo que destacar que o número de janeiro a setembro deste ano representa um acréscimo de 7% relativamente ao período homólogo, portanto, àquilo que se tinha verificado de janeiro a setembro de 2014, mantendo uma evolução positiva que se vem verificando com um contributo maior também para o nosso PIB desde 2009. João Cadete de Matos, vamos tentar agora, por países, perceber qual é o top 10 das remessas, até a propósito daquilo que a Margarida dizia relativamente ao Reino Unido, que tem um aumento realmente significativo. No último ano, portanto em 2014, o principal país de onde provieram as remessas para Portugal foi França. A seguir, a origem foi na Suíça. Em terceiro lugar, Angola. Em quarto lugar, o Reino Unido. Em quinto lugar, a Alemanha. Em sexto lugar, a Espanha. Seguido dos Estados Unidos da América, do Luxemburgo, em oitavo lugar, da Bélgica em nono e do Canadá em 10º.
Portanto, estes são os 10 principais países de origem das remessas dos nossos imigrantes. E como é que tem sido essa evolução ao longo dos últimos 10 anos, enfim, da última década? Porque já percebemos que, na verdade, desde 2010 há aqui alguns países, exceto Suíça e França, que se mantêm, que acabam por emergir, não é? Exatamente. Portanto, é o caso de Angola, que recentemente passou a ter uma posição destacada na origem das remessas de imigrantes, e também do Reino Unido, que foi sempre, enfim, também teve uma posição importante, mas que também se verificou esse crescimento dessa importância. A Espanha também tem hoje uma importância maior do que tinha há uns anos atrás, e em contrapartida os Estados Unidos da América, que há 20 anos atrás estava em terceiro lugar, agora surge em 7º lugar como origem das remessas de imigrantes. E os números também dizem isso mesmo, não é? Relativamente à Angola, qual é que tem sido a evolução? De facto, houve nos últimos meses esta desaceleração, portanto, que foi referida. Eu gostava, porém, também de chamar a atenção, quando falamos do contributo dos imigrantes para a economia portuguesa, não focarmos apenas nossa atenção nas remessas. Porque, no caso de Angola, isso também acontece, há uma parcela importante que são rendimentos do trabalho. Estatisticamente, na balança de pagamentos, não são registados como remessas de imigrantes, porque para serem considerados remessas de imigrantes, o imigrante tem que estar a trabalhar no país de destino há mais de um ano, e há muitos trabalhadores sazonais, portanto, que trabalham temporariamente, e também há muitos trabalhadores que recebem as suas remunerações em Portugal, portanto, pagos pelas empresas portuguesas, e, portanto, para dizer que há aí um contributo através dos rendimentos de trabalho, ou dos próprios rendimentos, porque muitos dos trabalhadores são trabalhadores independentes, que têm os seus negócios, portanto, criam as suas empresas ou participam em outras empresas e, portanto, também têm uma remuneração do investimento que fazem que vai para além, portanto, da típica transferência de remessas de imigrantes originado pelas poupanças dos rendimentos de trabalho. E isso significa que as remessas continuam a ter um peso na economia diferente daquele que tiveram, mas ainda assim significativo. É muito significativo, não só em termos do indicador, enfim, que é o peso no PIB, e que é significativo porque é muito superior do que o contributo das exportações de muitos setores da economia portuguesa. Quando olhamos para o ranking das exportações, são poucos os setores que têm um contributo tão grande do ponto de vista de receitas. Este valor de 3 mil milhões de euros é, de facto, muito significativo, mas os imigrantes contribuem também na economia portuguesa através das aplicações financeiras que fazem, e que não são classificados nas remessas de imigrantes, seja o investimento nos imóveis, na aquisição do imóvel ou na construção do imóvel, seja na criação de uma empresa, seja o investimento que fazem no mercado de capitais, seja ainda as despesas que fazem enquanto turistas, porque a maior parte deles continuam a ter deslocações frequentes ao seu país e fazem férias nos hotéis, enfim, fazem despesas de diferente tipo. Utilizam a TAP como transportadora aérea, portanto também contribuem para as receitas da TAP. Portanto, há toda uma gama muito vasta de contributos que os imigrantes dão à economia portuguesa e que não se medem apenas pela rúbrica das remessas dos imigrantes. Matos, isto tenderá, esta evolução, a manter-se até pelos últimos números que acaba de referir? Pois, o ano passado, olhando para um outro indicador, que são os depósitos dos imigrantes nos bancos portugueses, em 2014 eles tinham aumentado 200 milhões de euros, tinham passado de 6,6 mil milhões para 6,8, e este ano, até setembro, aumentaram esses mesmos depósitos dos imigrantes nos bancos em Portugal 500 milhões de euros, portanto passaram para 7,3 mil milhões de euros. Portanto, um indicador que aponta no sentido daquilo que foi dito, que é o interesse dos nossos imigrantes e também, enfim, o apoio que recebem dos bancos portugueses, das suas sucursais no estrangeiro. Vale a pena dizer que muitos fazem estas suas aplicações através dos bancos portugueses, que muitos dos quais se internacionalizaram também ligados ao fenómeno da imigração, portanto, para estarem juntos. Essas contas já foram feitas pelo Banco de Portugal? Pelo menos temos procurado estudar as diferentes dimensões desse contributo da nossa imigração e do seu vínculo ao país, porque eu penso que isso por vezes é descurado. Esse vínculo, tipicamente, e foi assim que as remessas de imigrantes começaram a ser identificadas como tal, era muito ligado ao apoio que os imigrantes davam ao seu agregado familiar.
E essa ligação mantém-se. Ainda hoje, de facto, se mantém muito porque, por vezes, o agregado familiar, enfim, deslocou-se completamente para o país de imigração, mas, em muitos dos casos, mantém-se cá os filhos ou os pais, enfim, ou os cônjuges, e, portanto, há razões para manter esse vínculo ao país. Mas, além desse vínculo, mantém-se também de uma grande parte dos imigrantes a ideia de uma transitoriedade e do objetivo de regressar ao seu país. E esse é outro fenómeno que é importante também tomar nota, que é muitos imigrantes, nomeadamente quando terminam a sua vida profissional ativa, regressam ao seu país, fizeram cá os seus investimentos e mantêm, muitos deles, inclusive, novos investimentos e uma nova atividade no país Portugal. E, portanto, essa ligação e esse contributo que dão, nomeadamente muitas das suas poupanças ou dos investimentos que fizeram ao longo da vida, eles retornam a Portugal e é também uma ligação que importa manter. Mesmo a parte do rendimento que é gasta nos países onde residem, onde trabalham, muitas vezes também uma parte é destinada a consumir produtos portugueses. Portanto, parte das exportações também tem como destino os nossos imigrantes e, portanto, também isso deve ser sublinhado. Isto é, há muitas facetas pelas quais se traduz o contributo que os imigrantes dão para a economia portuguesa. Ficámos a conhecer os últimos números das remessas dos portugueses residentes no estrangeiro, a sua evolução ao longo dos anos e o impacto na economia.